a preparação final e o início de uma das possíveis lutas mais brutais em Baki. Hoje eu trago a narração dos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 de Baki Harem. Hanada se aproximava da sua jaqueta e chutava ela. A jaqueta voava na direção do coxo, que se preparava e golpeava, assim partindo a jaqueta ao meio. A jaqueta caía no chão e o coxo perguntava se seria o estilo Motobi ou a luta livre profissional. Hanada olhava com um leve sorriso, já Motobi olhava sério. Coxo falava que a luta livre profissional e as artes marciais não poderiam ser mais diferentes, além do estilo Motobi, que explosivos, shurikens, cordas e fogo são como a luta livre profissional. Hanada fala que só o Motobi tem o direito de usar armas, e diz não carregar armas, pois o estilo Hanada é sobre combate desarmado. Hanada fala pro Coxo que ele está errado sobre uma coisa: não machucar o oponente é fundamental para a luta livre profissional. É uma partida de performance, o completo oposto das artes marciais estilo Motobi. Motobi falava que eles dois estavam conversando muito. Hanada achava aquele engraçado e começava a rir. Já Coxo ficava meio envergonhado. De repente, o Coxo pulava e disparava um chute, mas Hanada consegue se esquivar por pouco. E mesmo assim, vemos que o Coxo conseguiu fazer um corte de leve no Hanada. Coxo avança e ataca com um soco. Hanada conseguia se esquivar, mas Koshou não parava. Koshou avançava disparando uma sequência de golpes cortantes, fazendo o Hanada ficar na defensiva. Koshou preparava mais um ataque, mas quando ele golpeava, o Hanada girava o seu corpo e agarrava o braço do Koshou, assim aplicando o ipão nele. Porém, Koshou colocava sua mão no chão, pegava impulso e saltava para trás. Assim conseguiram cair em pé. Koshou falava que aquilo foi muito legal e comenta com o Hanada que o seu golpe final não o acertou. Koshou fala pro Hanada que ele evitou o golpe e até conseguiu converter em um lance incrível. E com um leve sorriso, Hanada fala que praticou aquela técnica com um canhão, onde vemos que ele estava falando da sua pequena luta contra o Hanayama. Porém, Hanada fala que tá uma bagunça, e víamos que tinha sangue escorrendo nos seus pés e braços. Hanada diz que pensou que estava se defendendo bem, mas olhando para si mesmo, ele fala que os seus braços e pernas estão cortados. Hanada dizia que não pensou que os cortes do Koshou seriam tão afiados. Esse é o estilo Shinogi. Motobi chamava os dois e falava que isso tinha ido além de um sparring, e que eles iriam parar ali. Koshou olhava surpreso, e Hanada também. Hanada perguntava pro Motobi se ele achou que eles pensaram em transformar aquilo em um combate real. Motobi chamava o Hanada de idiota, e mandava ele pensar no que ele quiser, pois de qualquer forma, essa luta não tinha sido um combate real. E meio que sem entender que estavam passando dois limites, Hanada e Koshou olhavam surpresos para o Motobi. Em outro lugar, as pessoas ficavam surpresas com o que viam. Eram dois homens caminhando, Yujiro Hama e Jack Hama. As pessoas ao redor ficavam maravilhadas com eles dois, admirando o tamanho deles, especialmente o do homem de tênis. Ele era grande além de qualquer imaginação. Era como se ele usasse algum tipo de fantasia. Ele tinha mais de 2 metros de altura, mas apesar da sua estrutura imponente, ele tinha músculos grandes e grossos. De apenas um relance, estava claro que ele também era capaz de atingir grande velocidade. Já o outro homem não parecia pequeno perto do gigante. Medindo 1,90 de altura, ele poderia confortavelmente ser classificado como um grande homem. No entanto, o peculiar neste homem não era o seu tamanho. Seus caninos não naturais, assim como seu cabelo ruivo brilhante, ambos lhe deram a aparência aterrorizante de um leão. Sua pele tinha o brilho do metal polido. Talvez por essa peculiaridade, os olhos das pessoas estavam mais atraídos para o homem pequeno. Os dois eram pai e filho. Jack falava pro Yujiro que suas habilidades finalmente alcançaram seu corpo. E Yujiro fala pro Jack que, independente da resposta, o corpo dele está preso. Ele dizia que pela maneira como Jack se comportava, não é perfeito, mas ele estava chegando lá. Jack se surpreendia com as palavras do Yujiro. Era como se ele estivesse o elogiando. E Yujiro dizia que em um confronto, deve-se procurar acima de tudo, se posicionar acima do inimigo. E falava que quem disse isso foi o Miyamoto Musashi. E falando como se fosse o Jack, Yujiro diz que se um corpo mais alto é uma vantagem, então fique mais alto. Yujiro dava uma pequena risada e dizia que isso é um atalho tão fácil, uma falta de princípios. Jack ficava surpreso com aquelas palavras, mas rapidamente voltava ao normal. Jack refletia se o atalho é tão fácil e sem princípios, e perguntava para o Yujiro se ele não gosta disso. Ambos caminhavam mais um pouco,
E Yujiro diz que não consegue fazer isso. Jack ficava muito surpreso, chegando a regalar os olhos. E Yujiro falava que o Jack foi ridicularizado pela sociedade, sofreu cirurgias de alongamento ósseo, e acima de tudo, na história daqueles que buscaram ser os mais fortes, só ele tinha entrado no verdadeiro mundo da mordida, e falava que ele tem uma pureza rara. Jack parava de andar. E Yujiro estranhava aquilo e olhava para ele. Jack estava com um leve sorriso. E meio emocionado, Jack diz que essa foi a primeira vez que o Yujiro o elogiou. Em uma academia, Kosho treinava fazendo uma parada de mãos, usando as pontas dos dedos. Depois ele invertia a posição e fazia uma variação do Air-Sit. Kosho continuava o treinamento, enquanto ia falando que a ação da gravidade mudava devido a como ele orientava seu corpo e sua cabeça. Kosho continuava se exercitando e falava que a colocação das suas mãos e pés também afetavam isso. Kosho se impulsionava, girava no ar e caía em pé, falando que sua revisão estava feita. Kureha perguntava pro Kosho como que ele acha que uma academia é melhor que um dojo. Kosho fala que artistas marciais são muito desleixados. A precisão do ataque e defesa e a capacidade de se movimentar no ar são coisas que muitos deveriam aprender com os ginastas. Depois o Kosho se pendurava nas argolas com os dedos e fazia um movimento isométrico. Depois ele subia e ficava de ponta cabeça. Todos aqueles movimentos exigiam bastante do seu corpo, e principalmente dos dedos. Kosho se balançava e saltava girando no ar, e quando aterrissava, vemos que ele está com o físico pronto para o combate. Kosho levanta sua mão e falava que o seu oponente amanhã não era nenhum atleta e nenhum artista marcial. Ele é uma fera equipada com o intelecto aguçado. Kureha sorria e, debochando, perguntava se ele estava pregando para um coral. Kosho botava seu kimono e dizia que o valor de um adversário como o Jack está no perigo que ele representa. Kureha olhava sério para o seu irmão e falava para ele voltar, onde dizia para o Kosho que contanto que ele possa voltar vivo, ele poderia tratá-lo. Kosho falava que irá voltar sem nenhum arranhão, e Kureha diz que imaginou que ele iria falar isso. Em seguida, a gente vê o Tokyo Dome e depois a mansão do Tokugawa, onde nela o próprio conversava com Hanada. Tokugawa perguntava para o Hanada quem ele acha que ganharia, um homem carregando apenas uma faca contra uma fera. Hanada dizia que seria impossível para um amador, mas para alguém que realmente sabe usar uma faca, o dia da luta chega. A arena subterrânea estava lotada. Indo para os corredores da arena, em uma sala, Jack estava sentado, se preparando para tomar os seus anabolizantes. Jack pegava um monte de comprimidos e colocava em um copo. Depois ele pegava uma cartela e ia fazendo o mesmo. Posteriormente, ele repetia o processo com mais comprimidos e tomava eles. Depois abria uma garrafa e tomava água. Jack relaxava um pouco e depois pegava mais, onde ele preparava uma seringa e depois injetava nele. Após isso, um homem que trabalhava ali se aproximava dele e falava que o Jack estava se dopando descaradamente. Era como se ele estivesse se hidratando. O senhor fala que o Jack não tem a menor vergonha disso, mas Jack dizia que isso não é algo para se orgulhar. Jack falava que se tem algo que pode deixá-lo mais forte, ele iria usar, e que carnes, vegetais e vitaminas é tudo igual. O senhor entendia a comparação e perguntava pro Jack o que seria se isso o arruinasse. Jack olhava para o senhor e dizia que se ele puder passar dessa noite, vai estar tudo bem para ele. O senhor perguntava o que iria ser se ele não puder, e Jack falava que se isso acontecer, o seu corpo estaria fraco. Fim da história. O senhor fala que o Jack é soberbo e que esse foi um ponto de vista verdadeiramente refrescante. Em uma outra sala, vemos que o Kosho estava se aquecendo e se alongando. Hanada estava lá com ele para ajudar no que puder. Kosho ia jogando a sua cabeça para trás e chegava num ponto onde ele dobrava sua coluna. Isso deixava o Hanada impressionado. Kosho voltava ao normal. Ele estava pronto para o combate. Kosho perguntava se eles poderiam ir e Hanada fala que sim. Na arena, vemos que o Baki está sentado no meio da plateia. Ele queria ver a luta de perto. Hanayama também estava lá e se sentava ao lado do Tokugawa. Em um lugar mais alto, Shibukawa, Duppo e Katsumi estavam esperando a luta começar. Kosho e Hanada vão entrando. Kosho aparenta estar bem confiante, já o Hanada parece estar preocupado. Hanada dizia pro Kosho que pode ser um pouco tarde para falar, mas o Jack Hama não é apenas um lutador especializado em morder, ele não é nada tão simples. E bem tranquilo, Kosho fala que de fato o Hanada estava atrasado para dizer isso. Kosho fala que ali embaixo, na arena subterrânea, não havia ninguém tão simples, e que assim como na natureza, não existe animal que apenas morda. Kosho entrava na arena bem confiante.
As pessoas estavam eufóricas e o narrador dizia que já faz um tempo, mas finalmente ele está de volta. O karatê cortante, ele destrói, ele esmaga. As técnicas de forças contundentes do karatê: cortar, perfurar e cortar tendões. O estilo de corte que ele afiou em uma lâmina. Koshu levantava sua perna esbanjando flexibilidade e equilíbrio. O corte não era tudo que ele tinha trago. Do outro lado da arena, Jack entrava calmamente. O narrador fala que a enorme fera está na arena. As pessoas ficavam muito empolgadas. Koshu de um lado, Jack Rama do outro. Apenas um desses titãs ficará de pé no final. Jack estava com um olhar severo. O juiz falava para eles irem para o centro. Baki e Hanayama olhavam atentamente. Koshu e Jack ficavam frente a frente. Koshu com 1,77 de altura, pesando 84 kg. Já Jack com 2,43 m de altura, pesando 211 kg. Jack colocava as mãos nas pernas e se abaixava. Ele olhava diretamente para o Koshu. E o narrador falava que isso parecia um adulto se curvando para falar com uma criança. Koshu e Jack sorriam. O juiz fala que tudo é permitido exceto armas. O juiz mandava eles irem para suas posições. Koshu pulava para se aquecer e Jack tirava sua blusa. O juiz dava início ao combate. Koshu avançava na direção do Jack, que quando olhava para trás, ele via que o Koshu pulou em sua direção. Koshu preparava suas armas e atacava o Jack com uma chuva de golpes. Sangue voava e Jack olhava bem sério. Shibukawa falava que foi um bom corte. É assim se encerrava este capítulo. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso tenha gostado e de comentar o que achou do capítulo. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.